Isaías capítulo 55. Vamos ler a partir do versículo de número 8. Isaías 55, de 8 até o 13. Diz lá assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Ele está dizendo que há uma diferença entre como nós somos, como nós pensamos, entre o que Ele é e o que Ele pensa. Então, o grande segredo da vida é encontrarmos um modo de ajustarmos os nossos caminhos aos caminhos de Deus e os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus, para que Ele possa dizer assim: achei ao fulano de tal, o homem segundo o meu coração, que fará a minha vontade, ou que pensará os meus pensamentos, ou que caminhará nos meus caminhos. Então Deus sabe que nós somos diferentes, Ele sabe os caminhos que nós andamos, Ele sabe os pensamentos que temos, e Ele diz muitas vezes: os nossos pensamentos não são os dele, e os nossos caminhos não são os dele. Mas Ele vai nesse texto nos ensinar algumas coisas muito interessantes, que nós vamos hoje refletir e aprender e praticar, porque isso vai fazer uma grande diferença nas nossas vidas. Está bem assim? Então vamos lá, o verso seguinte, verso 9. Porque, olha só, assim como os céus são mais altos do que a terra, e assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos. Então ele diz: os meus pensamentos não são os vossos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Por quê? Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos. Ele compara com a altura do céu e compara com o seu caminho. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Aí diz assim: os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então há uma diferença entre o status de Deus e o nosso status, né? Há uma diferença. Agora, vamos ver como que esse texto nos inspira. Olha só, o verso seguinte, o verso 10. Porque, olha só, assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que... Então, porque assim como desce a chuva desce do alto, do céu, né? Desce do alto. E a neve desce de onde? Também. Elas descem com que propósito? Primeiro, regar Então, isso desce do alto para regar a terra. E para fazer o que mais? Fecundar a terra. E o que mais? Fazê-la brotar. E produzir o que? Semente. Para quê? Para dar condições do semeador semear e dar pão ao que precisa comer o pão. Então, olha, Deus disse: meus pensamentos são mais altos do que os seus. Aí diz assim: olha só, a neve e a chuva cai do alto e cumpre na terra um propósito. Não é assim? Estão de acordo aqui? Então, desce a neve, cumpre um propósito. Descem as chuvas, cumprem um propósito. E o propósito é criativo, o propósito é produtivo, o propósito é um propósito significativo. Por quê? Porque resolve o problema da nossa subsistência. Se não tivesse chuva, como que a terra ia ser fecundada? Né? Se não tivesse o que nós precisamos para produzir a semente, produzir o fruto, como é que a gente sobreviveria? Não teria como. Então vem do alto uma solução que procede de Deus.
quem foi que criou esse contexto, esse conjunto para proporcionar a nós a condição de sobrevivência? Não foi o Senhor? Não foi do alto? Como é que começa a criação desse cenário que são importantes para a nossa sobrevivência? Como é que começa isso? A terra era sem forma e o Espírito de Deus pairava sobre a face. Então parecia um caos, né? Parecia alguma coisa sem forma e vazia. Então o que aconteceu lá para que isso aí que nos abençoa acontecesse? Uma palavra criadora de Deus. Ele exerce sobre aquele caos, sobre aquele cenário, uma palavra criativa, de criação, e cria o que é necessário para que nós tivéssemos a nossa manutenção, a nossa sobrevivência. Não é isso que está dizendo? Cai a neve, cai a chuva. Para quê? Para criar as condições para nós termos a semente, e da semente termos o fruto, e do fruto termos o nosso alimento. Então isso vem para cumprir um propósito. Até aí? Agora veja como é linda a palavra, olha só, o verso 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Para onde que a neve ia voltar? Não volta para lá, sem cumprir o seu. Mas quando cumpre o seu propósito, o que ela se torna? Ela se torna um vapor que sobe e forma uma outra nuvem que um dia vai cair novamente e vai fecundar a terra outra vez. É o ciclo da vida. Então diz assim o Senhor, olha, assim será a palavra, comparando a palavra com a neve que cai, né, que fecunda a terra. Assim a palavra que sai da mão não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que eu a designei, aquilo para o que eu a enviei. Então veja só, a neve não tem uma função? Fecundar a terra? A chuva que cai não tem uma função? Fazer brotar, fazer produzir a semente, fazer dar pão ao que come? A palavra de Deus também tem um propósito. O que é a palavra de Deus? É uma palavra que sai da boca de Deus, do mesmo jeito que ela saiu para criar sobre aquele caos a vida, também ela sai da sua boca para criar sobre a nossa vida algo significativo, algo criativo, algo inteligente, algo importante, algo que produz em nós a vida que a neve e a água produzem no solo onde elas caem. Onde cai a palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela volta trazendo os frutos que ela produz. Então, o Senhor diz que fará a palavra dele prosperar naquilo para o que ele há. Então tem um propósito, a palavra de Deus tem um propósito, assim como a neve que cai tem um propósito. Qual é o propósito da neve? Fecundar a terra. Qual é o propósito da palavra? Fecundar nossas vidas espirituais, né? Fecundar a terra para quê? Para dar semente, para prosperar e produzir. A palavra de Deus também vai produzir em nós alguma coisa importante para que nós possamos, então, recebendo a palavra, sentirmos em nós mesmo a fecundação que essa palavra produz e a geração do fruto que essa palavra produz. Correto? A palavra não produz um fruto, fará prosperar aquilo para o que eu a enviei, né? Assim será a palavra de Deus. Como a neve que cai, fecunda e produz, assim a palavra também saída da boca de Deus, entra na nossa experiência e também produz algo especial, algo significativo, que significa o que Deus quer que aconteça pela palavra que Ele enviou. Ele a fará prosperar naquilo para o que Ele enviou. Então Deus cuida sobre a sua palavra para a cumprir. Então Ele a fará prosperar naquilo para o que Ele enviou. Então quando você tem uma palavra do Senhor e você tem uma consciência clara do que aquela palavra enviada para você, ela tem o propósito de produzir, então você sabe que ela vai fazer algo especial na sua vida, que será benéfico. É um propósito de Deus que vai
acontecer na sua vida por conta da palavra que Ele está enviando com um propósito, e Ele mesmo a fará prosperar. Assim a terra não prosperaria se não fosse a neve que cai, a água que cai para fecundá-la. Assim nossa vida não prosperará espiritualmente se a palavra de Deus não cai e realiza aquilo para o que ela foi enviada, com o propósito de Deus que ela foi enviada, né? Verso 12: saireis com alegria e em paz sereis guiados, os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo. O que parece isso aí? Parece uma coisa triste? Parece uma coisa frustrante? Parece uma coisa desanimada? Então, quando a palavra de Deus chega e produz o que Deus quer que ela produza, então ela produz o quê? Alegria, paz, liderança de propósito. Então, cânticos, louvor, adoração, uma sensação grande, uma explosão de vida. É isso que Deus, quando envia a sua palavra, quer que aconteça, porque Ele diz: eu quero que vocês tenham vida, e a tenham vida em abundância. Por isso que eu vim, disse Jesus, para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Agora preste atenção, quem é a palavra viva de Deus que diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância? Quem foi que se disse esta palavra? Eu sou a palavra viva que desce do céu. Então Jesus é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, mas o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então esta palavra que Deus nos enviou é seu Filho. Agora seu Filho chega até nós, e até nós ao chegar, chega o reino, chega o propósito, chega a palavra, chega a soberania, a autoridade, o poder, chega a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Por isso que o nome dessa palavra foi Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor não estaria conosco, mas estaria em eu e meu Pai viremos para vós e faremos em vós. Então a palavra entra, então a palavra entrando, ela tem que fazer o quê? Produzir fruto. Qual é o primeiro fruto que a palavra produz quando ela entra na nossa vida? Produzir frutos de arrependimento. Por isso aqui é a primeira base, quando João anuncia Jesus, então produzir frutos de... Quando a palavra chega, a presença da palavra produz esse fruto de arrependimento, porque produz um fruto para que os nossos caminhos não sejam diferentes dos caminhos de Deus. E Deus falou: meus caminhos são altos, meus pensamentos são altos. Mas o que Ele fez? Juntou tudo isso, colocou em Cristo e diz: eu vou baixar esses produtos aqui, pensamentos, ao nível de vocês, do entendimento, e eu vou estar à porta e vou bater. Se você abrir, eu entro na sua vida e produzo o fruto do Espírito, e produzo aquilo para o que eu a enviei. E Ele enviei para que nós fôssemos novas criaturas, para que nós nascêssemos do alto, para que nós fôssemos homens e mulheres segundo o seu coração. Olha que coisa linda. Assim como a neve cai e produz aquilo para o que ela foi enviada, fecundar a terra, produzir e nos alimentar, a palavra viva vem, entra na nossa vida, produz o fruto do Espírito para nos alimentar com uma novidade de vida, aquela que vai fazer a gente se alegrar, a gente vibrar, a gente viver feliz, abençoado por Deus, como disse o texto que antecedeu a esse aí. Todas as aves do campo baterão palmas, vocês estarão com alegria, os montes e outeiros romperão em cânticos, louvor, adoração, ação de graças, uma sensação de vitória, de celebração, uma sensação de louvação. Isso não tem nenhuma sensação de derrota, nenhuma sensação de frustração.
Quando a palavra frutifica, ela frutifica a vida abundante. E a vida abundante não é uma vida sobrecarregada, é uma vida abundante. Por isso a Bíblia diz assim: quem crê em mim, mim é quem? É o Logos, é a palavra. Quem crê em mim, como diz a Escritura diz o quê? Diz a palavra, ensina a palavra. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu. Então produz abundância de vida. Por isso que ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É importante entender esse mecanismo, porque quando a gente entende isso, a gente pensa assim como a neve cai, ela umedece a terra, cria condições para fecundar, abençoa e nasce a semente é plantada, produz o pão alimenta. Assim é a palavra viva que desce do céu, chega, bate a porta do nosso coração, entra, e ao entrar produz aquilo para o que a palavra foi enviada. E a palavra Logos de Deus foi enviada para quê? Para vir buscar e salvar o que se havia perdido, veio nos resgatar, veio nos trazer ao convívio com o Pai, veio nos restaurar, veio trazer frutos dignos de arrependimento, frutos de comunhão, de identidade. Agora o último versículo para nós terminarmos aqui a nossa reflexão. Em lugar de espinheiro, crescerá o cipreste, em lugar da sarça, crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais. O que Deus faz no deserto, quando Ele manda a neve e a chuva, para transformar aquela vegetação pobre numa vegetação rica, aquilo que o fecundar da terra faz nascer, o Senhor usa para nos dizer que a palavra dEle, quando fecunda o nosso coração, faz nascer em lugar do espinheiro, em lugar do espinho, da ferida, da dor, da agonia, da tristeza, né? Então faz nascer um lugar de esperança, um lugar de fé, um lugar de paz, um lugar de alegria. Portanto, receba o Senhor no coração, abra a porta, convide depressa, Senhor. Senhor, o Senhor está sentindo frio, porque a neve está caindo ali do lado de fora, entra na nossa casa, senta, tem uma cadeira aqui para o Senhor, vem tomar uma sopa quente conosco, vamos celebrar, porque a presença do Senhor no nosso meio é presença de alegria. Esse mesmo Isaías, quando ele anuncia a vinda do Messias, ele diz o seguinte: eis que trago novas de grande alegria, né? O anjo disse: eis que hoje vos nasceu aquele que é o Salvador, o Messias, o Redentor. Então, eu anuncio hoje aquele que nasce no seu coração. Quando você abre a porta, começa uma história nova, um tempo novo. Quando você se dá conta de que Ele está presente, abre-se uma cortina de fé e de esperança. Abre-se uma oportunidade extraordinária de você ver o que os seus olhos não viam, porque estavam cegados pelo inimigo, mas Deus abriu os olhos do nosso entendimento e nos mostrou as coisas importantes da sua glória, né? O lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta. Será isto glória para o Senhor e memorial para cada um de nós. Amém?